Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 28 de agosto a 3 de setembro. Começamos por segunda-feira, 28 de agosto, foi dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Agostinho nasceu no dia 13 de novembro do ano de 354, em Tagaste, na África. Foi educado à fé católica pela sua mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Adolescente vivaz, perspicaz e exuberante, dedicou-se ao estudo da retórica e o seu resultado foi excelente. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizades, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimentos e distrações. Começou a sua busca pela Bíblia, mas, acostumado com textos retumbantes, achou grosseira e ilógica, então aproximou-se da heresia do maniqueísmo. Sua ambição foi saciada, mas seu coração não. Para aperfeiçoar as suas artes oratórias, começou a seguir os sermões do Santo Bispo Ambrósio. Queria entender suas capacidades dialéticas. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite de 24 ou 25 de abril do ano de 387. Desejoso de regressar à África, partiu para Roma, a fim de embarcar no porto de Ostia. Ali faleceu sua mãe, Santa Mônica. Ciente de ter que viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo mais. Acabou sucedendo Valério e tornou-se bispo de Hipona. Bem resumidinho, né? Mas a história de Santo Agostinho é muito bonita, e também de Santa Mônica. Na terça-feira, dia 29 de agosto, dia do martírio de São João Batista, o mártir da verdade. A memória do martírio de São João Batista associa-se à solenidade da sua natividade, que se celebra em 24 de junho. João era primo de Jesus, concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, ambos descendentes de famílias sacerdotais. Seu nascimento é colocado cerca de 6 meses antes daquele de Cristo, segundo o episódio evangélico da visita de Maria e Isabel. A causa principal do martírio de São João foi uma mulher, Herodíades, atual esposa de Herodes Antipas, ex-esposa do seu irmão de criação. João foi preso por ter denunciado este casamento que era considerado ilegal. Algum tempo depois do pedido de Salomé, o carrasco trazia a cabeça do profeta em um prato, entregando-a para a moça e para sua maldosa mãe, Herodíades. Batista morreu como mártir, não um mártir da fé, porque não lhe pediram para renegá-la, mas um mártir da verdade. Ele era um homem justo e santo, condenado à morte por sua liberdade de expressão e fidelidade ao seu mandato. João foi um mártir que sempre deixou espaço na sua vida, cada vez mais, para dar lugar ao Messias. Muito bonito. Na quarta-feira, 30 de agosto, dia de São Cesário de Arles. Cesário nasceu na França em 470. Ao deixar sua casa, entrou para o mosteiro de Lérins, onde se destacou pela inteligência, bom humor, docilidade e rígida penitência, que mais tarde acabou exigindo imperfeitamente dos monges sob sua administração. Diante dos excessos de penitência, Cesário precisou ir se tratar na cidade de Arles, no sul da França, local do aprofundamento dos seus estudos e, mais tarde, da sua eleição episcopal. São Cesário de Arles, até entrar no céu com 73 anos de idade, ocupou-se até o fim com a salvação das almas. E isso fazia concretamente, pela força da palavra anunciada e escrita, tornando-se assim um grande orador popular do Ocidente Latino e glória para a vida monástica, já que escreveu 2 regras monásticas. Em tudo buscava comunicar a ortodoxia da fé e aquilo que lutava para viver com o Espírito Santo e com os irmãos. Por isso, no campo da moral cristã, Cesário de Arles salientava o cultivo da justiça, prática da misericórdia e o cuidado da castidade. Dia 31 de agosto foi quinta-feira, dia de São Raimundo Nonato, padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras.
São Raimundo nasceu em Portell, na Catalunha, Espanha, em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. O seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante os trabalhos de parto, antes de dar-lhe a luz. Extraído vivo do seio da sua mãe sem vida, recebeu o sobrenome de nonato, ou seja, não nascido. Apesar da dificuldade, conseguiu o consentimento do pai, finalmente em 1224, e ingressou na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador da ordem, Ordenou-se sacerdote e seus dotes de missionário vieram à tona, dedicando-se nessa missão de coração e alma. Raimundo Nonato foi acometido de forte febre, acabou morrendo em 31 de agosto de 1240, quando tinha apenas 40 anos de idade. Na sexta-feira, 1º de setembro, dia da serva de Deus e mártir, Isabel Cristina Mirade Campos. Isabel Cristina nasceu em 29 de julho de 1962, em Barcelona, Minas Gerais, filha de José Mendes Campos e Helena Mirade Campos. Com o desejo de fazer medicina, foi para Juiz de Fora em 82, para se preparar em um curso pré-vestibular. Estudava, namorava, participava de festas, mas tinha uma vida de oração e sonhava ser pediatra para ajudar crianças carentes. Era sensível, sobretudo com os mais pobres, idosos e crianças, o que certamente aprendeu na família, que era vicentina. Na época, seu pai era presidente do Conselho Central de Barbacena. No dia 1º de setembro de 1982, um homem foi montar um guarda-roupa no pequeno apartamento para onde se mudara com seu irmão e tentou violentá-la. Isabel ficou incomodada com a atitude intrusiva do jovem, tanto que ficou rezando o tempo todo enquanto estava montando os móveis, como ela mesma relatou a familiares e amigos. Ao oferecer resistência, recebeu uma cadeirada na cabeça, foi amarrada, amordaçada e teve suas roupas rasgadas. Como continuou a resistir, foi morta sem piedade, com 15 facadas. Um crime cruel, que abalou a família e todos que tomaram conhecimento do caso. Pelo que emerge da autópsia, ela resistiu a esse ataque, mantendo sua virgindade intacta. Serva de Deus, e mártir, a igreja a considera assim, No sábado, 2 de setembro, dia da beata Ingrid Elofsdotter, viúva e freira dominicana. Beata Ingrid nasceu em Skaninge, na Suécia, no século XIII. Desde a infância mostrou-se virtuosa, amável, caridosa e religiosa. Recebeu uma educação nobre e primorosamente cristã. Alma de ideais cândidos, viveu desde os primeiros anos num fervor de piedade que nunca falhou. As virtudes mais heróicas lhe pareciam naturais, e quando muito jovem foi forçada por seus pais a contrair um casamento muito rico. Casou-se na adolescência, como era o costume da época, mesmo contrariando sua vocação. Todo aquele esplendor mundano não a cegou, continuando a viver no mundo sem ser do mundo. Faleceu em 2 de setembro de 1282, no convento de Skaninge, quando era priora daquele mosteiro, com tal fama de santidade e de prodígios maravilhosos, tanto que seu culto logo se estendeu aos povos vizinhos. E hoje, domingo, 3 de setembro, dia de São Gregório Magno, doutor da Igreja. Gregório nasceu em Roma no ano 540, em uma família patrícia conhecida como Anice, de grande fé cristã. Ele prestou muitos serviços à Sé Apostólica. Seus pais, Gordiano e Sílvia, que a Igreja venera como santa em 3 de novembro, transmitiram-lhe nobres valores evangélicos, mediante seu grande exemplo. Alguns anos depois, atraído pela vida monacal, decidiu retirar-se da política, deu seus bens aos pobres e fez da sua vila paterna, no bairro de Célio, um mosteiro dedicado a Santo André. Ali dedicou-se à oração, ao recolhimento, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja. O Papa Pelágio II nomeou Gregório diácono e o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico, onde permaneceu 6 anos. Além de desempenhar as funções diplomáticas que o pontífice lhe havia confiado, continuou a viver como um monge com outros religiosos. Convocado novamente a Roma, voltou ao Célio.
Com a morte do Papa Pelágio II, no ano de 590, foi eleito seu sucessor. São Gregório Magno morreu em 12 de março de 604 e foi sepultado na Basílica de São Pedro. Foi também um grande Papa da Igreja Católica. Textos do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz resumido, mas quem quiser, tiver vontade, pesquise aí a vida dos santos, você vai encontrar fatos muito, muito fortes que vão ser verdadeiramente exemplo para a nossa vida. Encerramos o quadro com a música do Salmo da liturgia deste domingo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. Ó meu Deus, ouçamos a música.